E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o clima no Brasil já tá pegando fogo. O senhor Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, acaba de desembarcar no Brasil nas últimas horas. Iremos abrir o vídeo comentando sobre isso, mas o foco principal deste primeiro tema será trazer notícias esperançosas. Tem muita coisa acontecendo no Brasil que é muito similar à situação que outros países estão vivendo, né? Esse Estado gigante, né? O establishment contra os conservadores. Só que, mesmo com todas essas coisas ruins acontecendo, a direita, ela está crescendo. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho certeza que vocês irão se identificar. Além disso, vamos falar especificamente dele, Jair Messias Bolsonaro, sua possível inelegibilidade, e vamos falar sobre a turma do MBL, que tem algumas coisas muito engraçadas que até envolve o senhor Sérgio Fernando Moro. Depois disso, vamos falar do Dilma, que a coisa segue de mal a pior, sofrendo inúmeras críticas, e a imprensa parece que anda nos assistindo, porque saíram algumas matérias, inclusive no Globo, falando sobre um racha aí na esquerda, né? Que o Lula não tá conseguindo, né? Meio que agradar a esquerda, e tá todo mundo percebendo isso. Ele, enfim, tá desagradando todo mundo. Depois, quero falar sobre fake news, e não é o PL 2630. Bom, a gente até vai falar sobre isso, mas eu quero falar sobre fake news pra valer, vinda do consórcio e tomando checagem de fatos. Até a Globo virou alvo. A Globo foi alvo de fake news, né? Vamos comentar sobre isso, mais algumas coisinhas, e se der tempo falaremos um pouco mais sobre redes sociais e PL 2630, e vamos começar. Hoje aí o dia, com certeza, será recheado de notícias envolvendo aqui a chegada do Nicolás Maduro, ditador venezuelano, ao Brasil. Vocês podem ver aqui na conta oficial dele no Twitter, às 9h50 da noite, postava ali, ó, ao vivo, diretaço do Brasil. Chegamos a Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Tá ali, né? Apertando a mão, Shed, Maduro, você vê, ó a postura. Olha a confidência. Você desenha aqui uma linha, ó, deixa eu até pegar a caneta pra vocês verem aqui, ó. Você vê que a postura do Maduro, ó, tá aqui mesmo de boa. Agora, olha esse cidadão aqui, ó. Totalmente inclinado. Você vê, né? As nossas forças que deveriam cuidar da nossa defesa, né? Quase um servo. Só faltou, né, ajoelhar para perguntar: Maduro, você está bem? Quer alguma coisa? Quer um cafezinho? Como foi de viagem? Quer uma picanha? Brasil dói, né? Italião Maduro, agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos do nosso continente, né? Estar ciente. E tem algumas fotos. Vocês podem estar se perguntando: rapaz, mas como assim o Maduro veio para o Brasil? Os Estados Unidos não vão embargar, não vai fazer isso, vai fazer aquilo outro? Não vai, gente. Não, mas o Maduro não é o procurado. Pessoal, vocês podem estar esquecidos, mas eu não estou. Se vocês voltarem ou acessarem aí o Atlas Brasileiro de março, lá no capítulo sobre relações internacionais, vocês lembram que teve uma viagem secreta que só foi divulgada quando a pessoa já estava lá? Estou falando da viagem do Celso Amorim. Ele que foi lá para a Venezuela. Ninguém sabia. Só soube quando o Maduro divulgou que o Celso Amorim estava por lá. E qual foi um dos principais assuntos? O Brasil está tentando fazer a intermediação para melhorar as coisas, né? Esse relacionamento do BD, do Biden com o Maduro, etc, tudo mais. Tá todo mundo jogando em casa. O Maduro aí amanhã, né, nas próximas horas, é capaz de estar defendendo a agenda woke, falando da importância do ESG, né, da economia verde, do petróleo verde. É assim é que as coisas estão. O próprio Estados Unidos, né, mandou um dos seus secretários lá para bater um papo. Já tá falando aí que, não, se tiver eleições democráticas em 2024, podemos ver, né, para resolver as coisas. Tá todo mundo entendendo que hoje, né, o que está acontecendo na América Latina é um realinhamento em direção ao que a esquerda fingia combater. Comentamos aí ao longo do mês de abril sobre um novo grupo, né, que surge para fazer contraponto ao Foro de São Paulo, ou seja, para fazer oposição. Que grupo é esse? Bom, foi relatado pelo UOL com mais detalhes. Era aquele Rede Futuro, no Brasil, capitaneado pelo PSOL, mas tem um membro do PT,
E colocavam lá que os temas principais iam ser mudança climática, né? A agenda identitária como um todo e diversos outros assuntos da área de democracia, com a participação aí no Chile, né? Uma presença mais forte do partido do Boric, que é a própria esquerda brasileira, aí na figura do Leonardo Atush, o chefão do Brasil 247, o maior portal de esquerda alinhado ao petismo do Brasil, que falava, o Boric é o primeiro presidente ESG da América Latina, talvez do mundo, não lembro se o Atush falou do mundo ou da América Latina. O que está acontecendo? Vocês vão ver. Pode esperar que essa visita do Maduro, no máximo vai ter uma coisinha ou outra, podem questionar, será que o Maduro vai ou não vai pagar a dívida, né, que a Venezuela tem com o Brasil? Mas no final do dia, vai estar todo mundo junto e misturado, fazendo campanha pro Biden no ano que vem contra o Trump. Que vamos falar disso. Mas vamos continuar. Um ponto aqui, só para botar a bola no chão, que já tá, né, bola jogando para um lado pro outro, e essa semana também promete, né, CPMI do ato do dia 8. Saíram algumas notícias que eu quero só mostrar para vocês. É o que a imprensa diz. É o que a imprensa diz. Não necessariamente é verdade. De um lado, a imprensa diz que os governistas vão querer trabalhar para buscar algum tipo de registro financeiro de pessoas, né, que estejam sendo investigadas pelos ataques, que essas pessoas possam ter feito algum tipo de doação para políticos, ou que políticos possam ter feito algum tipo de doação, pagamento para essas pessoas. Tentar encontrar um vínculo financeiro entre parlamentares e a turma, né, que está sendo investigada. E aí já apontam, inclusive, alguns nomes, alguns deputados que poderiam ter um envolvimento de alguém que participou da campanha dele, seja como funcionário, doador, toda aquela confusão. Isso é que os governistas estão querendo fazer, ala do Lula. Por outro lado, segundo a imprensa, não necessariamente é a verdade dos fatos, o Metrópolis diz que bolsonaristas vão mirar a viagem de Lula em 8 de janeiro. A estratégia da oposição é buscar incongruências no planejamento da viagem no dia 8 para implicar o governo nas invasões. Não sei se isso aqui faz sentido ou não, etc. Agora, uma coisa que está chamando minha atenção é o seguinte: tem quanto tempo que vocês não escutam falar do general Gonçalves Dias? Você percebeu como ele desapareceu? Desapareceu, sumiu. Ninguém fala dele, ninguém sabe onde está. Então eu acho que tem que começar a se questionar, né? Por onde anda o Gonçalves Dias? E tem muita coisa para explicar. Foram várias matérias divulgadas, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, comentando sobre aquela troca de mensagem, né, no WhatsApp. Então acho que tem que se perguntar, ainda mais porque as notícias dos últimos dias, a gente comentou várias no dia de ontem, mostram que o Lula e seus aliados não querem de jeito nenhum ver os militares na comissão. Vamos ver aí, né, onde é que tá o Gonçalves Dias. Então, tô trazendo essas duas notícias, botar a bola no chão. A gente não pode perder aquele fio da meada. Gonçalves Dias, fotógrafo, o próprio Múcio, chamar, bater um papo, né? Que não deixemos essa confusão da imprensa, as cortinas de fumaça, colocar, né, ali num cantinho para que ninguém preste atenção os assuntos que realmente importam. Mas vamos lá. Falando em cortina de fumaça, rapaz, agora Bolsonaro cai. Agora a vida do capitão tá difícil, viu? Tô até pensando se ainda vou continuar apoiando Bolsonaro. Porque a Natália Portinari, que escreve na coluna do Guilherme Amado, soltou uma bomba. Assim, ó, avassalador. As notícias agora encontraram o batom na cueca de Bolsonaro. Tô sendo irônico, viu? Cid advertiu a não bater porta do carro para não incomodar Michele. Se fosse na coluna da Mônica Bergamo, que é especialista em fofoca, né, fez muito isso ao longo dos anos, a FES, até entendia. A nota fala assim, que no celular do Cid, analisado pela Polícia Federal, há mensagens que mostram como era o dia dos assessores da Presidência da República sob o governo Jair Bolsonaro. Em uma ocasião, por exemplo, Cid encaminhou uma mensagem ao grupo de ajudância de ordens. O remetente original é desconhecido. Vou pedir um favor ao senhor, quando tiver oportunidade, para conversar com o motorista de AGO, né, que é ajudância de ordens. Ele entrou na privativa e estava com o som do carro um pouco alto e bateu as portas. Meu Deus. Como assim? Como o Cid ousou reclamar do volume do som e da forma como o cara bate a porta? Meu Deus, é um absurdo. A dona Michele é bem sensível a barulhos altos e pode acabar reclamando.
Completo autor da bronca, devidamente encaminhada por Cid ao grupo. Isso aconteceu em 29 de abril de 2021. Vejam só. Vejam só, viu? Imagine. Se for... essa notícia, se fosse de esquerda, se fosse pro Lula, ia mostrar o seguinte. Veja a diferença do Lula para Bolsonaro. Bolsonaro, aquele porco arrogante, aquele vagabundo criminoso, né? Um gênio autoritário, odiento. Odeia mulheres. Odeia, misógino. Pixe, horrível. Lula, não. É o governo do amor. Lula trouxe um ajudante de ordens que se preocupa com as mulheres, que se preocupa com o som, para não incomodar. Porque muitas vezes as mulheres não são ouvidas, são maltratadas, são obrigadas a ouvir músicas indecentes com barulhos, né, que acabam por deixá-las surdas. O Lula, meu Deus, é outro patamar. É muito amor, é muita preocupação com as mulheres. Mas com o Bolsonaro não, né? Vamos problematizar. Vamos problematizar. E eu fico, cara, isso foi uma nota da conta do Guilherme Amado, né? Que é para falar sobre os bastidores da política. Outra mensagem foi escrita aparentemente por Jonatas Diniz Vieira Coelho, capitão de corveta da Marinha e também ajudante de ordens de Bolsonaro. E agora tem o dinheiro. Agora Bolsonaro cai. Cid, ao longo da semana, esqueci de lembrar daquele dinheiro da gasolina da moto do presidente e do caldo de cana. R$70. Se quiser transferir o meu Pix, né? Tá aí. Deixou o CPF. R$70. Pra pagar gasolina em um caldo de cana. Rapaz. Essa mensagem foi encaminhada por Cid ao grupo em 16 de abril de 2021. Alguns dias antes, no dia 10, em plena pandemia, Bolsonaro havia saído de casa de moto para pregar contra as medidas de isolamento e visitar os refugiados venezuelanos no entorno do Distrito Federal. E a própria matéria ainda mostra, não, realmente, né, Bolsonaro saiu de moto, então faz sentido essa cobrança aí de R$70. É o que sonou a imprensa brasileira. Vejam só, assim, é um caso de maior repercussão do país, é um caso que qualquer país deveria, né, estar observando de perto, que é o ex-presidente da República sendo investigado, né, por um mega esquema, tem o seu ajudante de ordens envolvido em várias coisas, então foi preso, busca apreensão, 4 celulares, vixe, nuvem, hack. Não, R$70, né, pô, pagar o carro de cana ali, etc. Veja como são o Brasil, veja como são as coisas. Veja como são os escândalos envolvendo a esquerda e envolvendo a direita. Isso vocês já sabem. Mas acho que é sempre bom municiar de informação. Para chegar para alguém e perguntar, cara, o que tá acontecendo? Chega pro teu amigo de esquerda e fala, rapaz, agora eu tô com dúvida, viu? Tu viu que saiu a notícia de Bolsonaro falando do dinheiro? O codificado aí, caldo de cana, aí mostra pra ele R$60 e mostra a própria imprensa desmentindo. Fala, tá vendo, irmão? É isso daqui, é porque tu só lê manchete. É porque tu assiste a Rede Globo. Olha que é verdade, ó. Aí se liga. A gente vai voltar nessa notícia daqui a pouco. Eu quero fazer uma introdução. O Cunha meio que deu um resumo, mas eu acho que vale a pena olhar em loco alguns detalhes. Ele fala o seguinte. O editorial do Globo, ou seja, é em nome do jornal, não é em nome de um jornalista, né? O editorial fala em nome do veículo, fala em nome do Globo. Ou seja, o editorial do Globo já mostrando o desespero de uma vitória de Trump nos Estados Unidos. Não sei por que ainda estão preocupados, né? Nos Estados Unidos. O problema para eles não é o Trump, mas que a história se repita no país, ou seja, aqui no Brasil, como aliás se repetiu quando Trump se elegeu e depois Bolsonaro. Em seguida, perdeu a eleição e Bolsonaro também. Então, existem alguns movimentos que tendem, né, a acontecer em vários locais, né? É um negócio que é relativamente cíclico. Você vê a direita venceu vários locais. Aí depois ele perdeu em vários locais. A gente vai voltar nessa nota. Mas vamos começar primeiro pela Europa. Hoje de manhã, 5h52 da manhã, o Jamil Chad, que só faz cobrir a agenda internacional, solta essa pérola. Herdeira de Franco, extrema-direita na Espanha triplica número de eleitos. Vamos esquecer esses cacuete maluco de jornalista extremo-direita, isso, sabe, os Franco. Não, vamos olhar a matéria de forma lógica, direta, sem cair nessas maluquices. Fala o seguinte, ó, o Vox, partido de direita, né, mais conservador, saiu fortalecido das eleições regionais e municipais na Espanha neste fim de semana. O que vai acontecer no ano que vem no Brasil? Eleições. Como foi
Estados Unidos e Brasil, né? Acontece coisa aí passa um ano, aí tem no Brasil. Um pouco mais de um ano. Mas sabe como é, né? Um processo similar. Um processo bem similar, para falar a verdade. Aí você vê, na Espanha. Ano que vem, a gente também vai ter no Brasil. E o mundo vem passando por alguns problemas similares. O grupo herdeiro do franquismo aliado do bolsonarismo no Brasil viu o número de votos dobrar em comparação às eleições há 4 anos. Em 2018, foram eleitos, basicamente, 50 deputados pelo PSL. 2022, 99. Acho que dobrou, né? Acho que é um cenário muito similar. Como resultado, o partido triplicou o número... Na verdade, aqui falam de votos, que os votos dobraram. Mas o partido triplicou o número de eleitos para as câmaras municipais e regionais e se consolida como uma força política indiscutível. Qual era a discussão em 2022? O Bolsonaro acabou. Acabou, chegou ao fim. Não tem nada. Terminaram as eleições, o que eles falaram? O bolsonarismo veio para ficar, né? Não é questão de Bolsonaro. Aí passou as confusões, passou dia 8, aí veio pesquisa, viu aquilo outro. E Bolsonaro continua com apoio. E as pesquisas mostram que sim, existe um eleitorado na direita e que a própria imprensa falou, não, ali já calcificou, não tem nem mais como desidratar. Esse eleitorado vai estar ali, né, na direita conservadora e não tem o que fazer. Olha como a situação é muito similar. O grupo conseguiu ser eleito em todas as regiões e somou mais de 1,5 milhão de votos. O crescimento em comparação a 2019 foi o mais acentuado entre todos os partidos políticos espanhóis. A impressão minha, a eleição agora, o partido que mais cresceu também, o PL. E proporcionalmente em 2018 foi o PSL. Coincidência, né? Vamos continuar. O que chamou a atenção de analistas políticos foi o fato de que o grupo conseguiu ser eleito em câmaras regionais que até hoje não conseguiam votos suficientes para ter os seus representantes. É uma cidade pequena, com poucos habitantes, né? Os votos saíram meio que pulverizados, um para um, para outro, e não conseguia eleger. Agora não. A direita se uniu em torno de um nome. Será que no Brasil, a direita mesmo, aquelas pessoas que falam, não, eu entendo, né, o que o pessoal no Brasil chama direita, né, os valores mais conservadores, será que não tem esse sentimento? Será que as pessoas que realmente assim votaram convictas em Bolsonaro, não aquele antipetista, será que essa galera já não está pensando de forma um pouco similar? Não conseguem mais ou menos saber quem são, né, os políticos, os candidatos mais à direita? Fala, pô, é esse aqui, ó, esse aqui é o cara. Será que o Brasil também não passou por esse movimento? Será que não ficou uma sementinha, né, plantada, principalmente ao longo das eleições de 2022, nas cidades? Pessoas que se conheceram, uma coisa ou outra, passeata, carreata, manifestação, o grupo de WhatsApp começa a se juntar, começa a fomentar, começa a discutir um nome, alguns nomes, para quem sabe ser vereador, até prefeito. Cenário similar. Se até agora o partido tinha 530 vereadores e representantes eleitos, o número foi para mais de 1.600. No Brasil, o PL de Bolsonaro tem mais ou menos 300 prefeitos, quer colocar mais de 1.000. Mais ou menos essa métrica. Para o presidente do Vox, o Santiago Abascal, os resultados representam, olha aqui, a consolidação do partido como projeto nacional, um projeto de país, um projeto de nação, um projeto de Espanha. Não, viu? Estamos na vanguarda. Tem quanto tempo que já está falando? Vamos pautar a importância de discutir um projeto de país. Os espanhóis nos ouviram. Estamos sendo observados. Tô brincando, né? Óbvio. Se a eleição, de uma forma geral, foi vencida pelo Partido Popular de direita, né? Aquela direita, né? Cansada. Os resultados apontam que a formação não terá como governar se não entrar com alianças com os conservadores. O Partido Socialista de Pedro Sánchez foi o grande derrotado. E aí diz, né? Acusado disso, daquilo, outro, todos aqueles fóbicos que vocês já conhecem. O partido ainda passou a usar a narrativa da
reconquista, como forma de buscar o apoio entre os espanhóis. E esse termo se refere, né, a questões históricas da reconquista da Espanha, que estava sendo invadida por forças internacionais, ou seja, a agenda da soberania nacional, que é uma pauta da direita, né, aqui no Brasil, se eu não estou enganado. Você percebe como a gente está num caminho que essa insatisfação, ela não só está no Brasil, ela está na Espanha também. E eu não acho que isso aqui está restrito à Espanha. Tanto, a gente comentou no vídeo de anteontem, quando eu falava lá quando eu falei da vida da Laura Richardson, aquela general, né, que eu mostro algumas coisas, e eu trouxe algumas notas, que eu falei lá que ela foi no questão da defesa digital, na defesa cibernética. E aí eu trouxe uma nota do Coríbico, comentando aí sobre o plano do Lula de se aliar com os democratas, que essa nota do Coríbico foi ele que colocou esse assunto para rodear, né, na bolha brasileira, né, da esquerda brasileira, que o Coríbico comentava que tinha saído uma nota publicada no site Político, do analista Alexander Burns, onde esse cara, e a gente comentou a nota na época, ele entrou em contato com parlamentares que estiveram com o Dilma, ouviram da boca dele e falaram, ó, tá falando aí, né, tem uma necessidade da união da esquerda, né, transnacional, um grupo, apoio para combater a extrema-direita que tá vindo com tudo. O mundo meio que tá mostrando isso. E ele vai voltar para aquela nota do Globo, que o Eduardo Cunha falou. Só que antes, olha essa manchete. Será que isso aqui também não parece o Brasil? Se não parece hoje, será que daqui a 4 anos... Não, 3 anos, 3 anos, né? Daqui a 3 anos, isso daqui não vai ser uma realidade? Estados Unidos registram escalada em roubos no varejo em meio ao aumento das dificuldades econômicas. Necessidade e oportunidade são fortes catalisadores para o crescimento de incidentes criminais em lojas e supermercados, apontam os especialistas. Será que é isso ou será que são essas novas leis que até tanto dinheiro, não é furto, não vai preso, né? Tem lá, pode roubar até R$900, $900, tem uma lei dessa? Será que também não é a forma como o governo vem comunicando, a mensagem que o governo passa? Parece um cenário similar. E se a imprensa está preocupada, é porque isso daí pode fortalecer a volta da direita, o que eles não querem de jeito nenhum. E aí que a gente vai dar uma olhada. Esse editorial do Globo é muito interessante, porque eles falam dos Estados Unidos, na verdade, fazendo um diagnóstico do governo Lula. Um diagnóstico da volta de Bolsonaro. Ainda que Bolsonaro seja decretado inelegível, eu acho que vai se tornar ainda mais forte. Acho que eles não deveriam fazer isso. Melhor deixar Bolsonaro concorrer. Melhor, pra depois não chorar. Mas tudo bem. Aí fala o seguinte, né? O risco de Trump voltar à Casa Branca deve ser levado a sério. Você pode até colocar, né? O risco de Bolsonaro voltar a ser presidente tem que ser levado a sério. O lançamento da candidatura do DeSantis à presidência dos Estados Unidos esteve longe de ser o evento que o governador imaginava. Lá no Twitter, né? No Spaces com o Elon Musk, aí caiu, etc, tudo mais. E o DeSantis é um cara bacana. Não acho o cara ruim, não. Acho o cara bem inteligente. Me aparenta ser bem intencionado. Aí fala o seguinte, que o maior problema pro DeSantis, porém, não foram os problemas técnicos, mas é um problema político. Enfrentar o Trump. Franco favorito. Vamos trazer pro Brasil? A turma aí vai colocando os candidatos, né? Que a turma vê, é mais liberal, é mais isso. Eu acho que liberal é uma furada pro Brasil. Mas tudo bem, vamos botar uns liberais, né? Que a turma gosta. Vou botar o Zema. Esse é acho que é um bom exemplo. Não, vamos o Zema. Acho que o Zema contra Bolsonaro... Não acho que o Zema vai ter todo esse apoio, né? Acho que o Bolsonaro vai ter muito mais apoio do que o Zema. As pesquisas têm sido implacáveis com qualquer outro republicano. Na média do site Real Clear Politics, Trump está 33 pontos à frente do DeSantis. Bolsonaro versus Zema. Será que não bate aí mais 33 pontos? Acho que a direita realmente entendeu, né? O que é os conservadores, que são os liberais. A pergunta evidente é, como político, sobre quem pesa diversos processos, acusações, disso e daquilo outro, sobre investigação, documento de estado, apropriação, mentir compulsivamente, motor de tentativa de golpe, bababá, como esse político consegue manter as rédeas do Partido Republicano? Como Bolsonaro, que faz todas essas confusões, como Bolsonaro consegue se manter ativo?
Trump estabeleceu laços estreitos com seu eleitorado de direita. Bolsonaro estabeleceu laços estreitos com seus apoiadores, para o qual nada disso importa. A opinião da mídia, a gente já viu que grande parte do tempo é mentira. Não perdeu prestígio nem apoio pelas derrotas republicanas em 18 e 20 e se beneficia da gestão vacilante do Biden, ou se beneficia da gestão vacilante do Lula, que tem contribuído para a alta da inflação sem resolver os dilemas econômicos. Não sei se está falando do Lula ou do Biden, né? Porque ambos também se encaixam nesse problema. Responsáveis pela vitória do Trump em 16. Bom, eu acho que grande parte dos problemas econômicos causados pela era Dilma foram responsáveis por eleger alguém que não fosse do PT. Mas tudo bem, né? Vamos continuar. Naquela época, fazia sentido acusar Trump de tentar tomar a força do Partido Republicano. Agora, nenhum republicano parece ter chance de derrotá-lo. É a mesma coisa de Bolsonaro, né? Faz 6 anos que trumpistas controlam o Comitê Nacional do Partido. Mais da metade da bancada republicana na Câmara foi eleita pela primeira vez e está sob a influência de Trump. Eu acho que a grande parte da bancada de direita no Congresso, ela foi eleita pela primeira vez por causa de Bolsonaro, né? Baita coincidência. E olha essa segunda parte. Eu acho que vocês vão lembrar da Joyce Hasselman, do Frota. Dos 10 deputados republicanos que votaram a favor do seu impeachment em 2021, ou seja, que traíram Trump, apenas 2 ainda têm mandato. O que foi que aconteceu com os patatistas, os superconservadores, com a Joyce? O mesmo cenário. Proporção razoável dos republicanos, 58%, né? Gostaria de ver ter uma nova alternativa, mas com o partido sob controle do Trump, são imensas dificuldades. Textão. Aqui no Brasil, né? Nem esquerda nem direita, as pessoas querem uma terceira via, né? Mas tá difícil pro partido, beleza, é a mesma porcaria. Aí depois eles falam do DeSantis, que seria tão ou mais à direita do que o Trump. Ele não controlava as alavancas do poder no partido. Na primeira vez que Trump venceu uma eleição na primária, que é uma disputa interna na direita, ele era outsider. Em 2018, Bolsonaro era o outsider. Hoje, se tornou establishment, contra o qual um dia se insurgiu. E Bolsonaro, né, é ex-presidente da República. Que a Globo aqui está tentando aumentar. Veja como ela relata a mesma coisa que está rolando no Brasil. Por fim, o Globo encerra falando o seguinte: isso não significa que não possa haver emoções nas primárias. O calendário promete solavancos. O julgamento de um processo por falsificação de registros em Nova York está em andamento. Né? Tem um processo aí contra o cara. No Brasil também, né? O Bolsonaro tem 16 ações. Não se prevê que algum dos processos contra ele esteja concluído até o fim das primárias. Bom, aqui no Brasil pode ser concluído ainda esse ano, ainda esse semestre. Mas há possibilidade de que um réu concorra à Casa Branca e seja eleito. A volta do Trump seria péssima notícia, não só para os americanos, mas para todo mundo. E aí, ontem saiu a notícia, aí no Estadão, falando que possivelmente, ali, né? A expectativa do PT, né, do Planalto, é que o desfecho do processo de Bolsonaro para torná-lo inegível se dê ainda neste semestre. Comentei com vocês lá atrás. Minha percepção, eu acho que Bolsonaro será decretado inelegível. Eu acho que sim. Acho que sim. Esperar para ver. E essa matéria também fala, né, da possibilidade da Zambelli ser cassada. Falando sobre essas questões de cassação, ontem saiu a notícia falando o seguinte: Justiça Eleitoral cassa o mandato do Crivella, aplica a multa e o torna inelegível. Aí, ontem também, após sair essa notícia, o Arthur Vigílio, que não é um cara de direita, né, não um bolsonarista, era do PSDB inclusive, ele comenta sobre esse caso do Crivella, que eu vejo que às vezes parece ser o típico comentário que as pessoas fazem na rede social. Só que o Arthur Vigílio, na posição que ele está, ele deveria tentar ir um pouco mais a fundo, assim como os deputados da direita, ao comentar sobre alguns casos, pelo menos aos meus olhos, como o caso do Deltan Dallagnol. O Vigílio falou o seguinte: meu colega, o Crivella, foi exemplar como senador, etc, né? A turma diz, o Deltan está sendo um bom deputado, né? Beleza.
Não conheço o mérito do caso. Pô, como é que você vai comentar sobre a cassação, se foi boa, ruim, etc., se você não conhece o mérito do caso? Mas seu comportamento no parlamento, mesmo quando discordávamos, nunca fez nada que desabonasse sua conduta. Mas não é sobre ser bonzinho ou não, né, que leva à cassação. Vejo pessoas comemorando a cassação de um bolsonarista. Ninguém tem que caçar alguém por ser bolsonarista ou lulista. Bom, esse aí é um ponto que é óbvio. E que eu acho que todas as pessoas no Brasil deveriam concordar. E hoje no Brasil você consegue realmente ver que a esquerda tá festejando, né? Perseguição do bem, sensacional, é do amor. Pergunto, estão caçando um apoiador de Bolsonaro ou alguém que merecia ser caçado? Eu acho que o Arthur Virgílio deveria ir atrás dessa informação. Ele tem total capacidade. Essa mediocridade tem que acabar. Não vejo as pessoas assim. Vejo se elas têm razão ou não têm razão. Se há justiça e mérito ou não. E esse que deveria ser um dos principais pontos na hora de você debater a inelegibilidade, se é, se não é, etc, tudo mais. Veja como, quando a gente fala de Bolsonaro, as ações que estão sendo colocadas contra o Jair, eu acho que pelo menos a pessoa sabe um pouco, né? Fala, não, olha só, ele está sendo acusado ali naquela questão, que teve aquela reunião com os embaixadores para falar sobre aquele assunto. A turma vem acompanhando um pouco, vem entendendo. Mas na maior parte do tempo, o debate ele é colocado de uma forma que as pessoas tentam tomar um lado, porque quem falou isso eu não gosto, então se essa pessoa está de um lado, eu tô do outro. E às vezes não tenta analisar a coisa num contexto maior. Quando o Deltan foi caçado, eu falei do Moro, eu falei, gente, você sabia que o Moro tá aí pra ser caçado também, né? E a ação é do PL. Eu falava, e aí, se o Moro for caçado? Vocês vão falar que é injusto? É o PL que abriu. O Moro, além do que ele tá sendo acusado, né, aí pra ser caçado, seria um abuso de poder econômico, eu não sei se vocês esqueceram, porque eu não esqueci. Como a pesquisa ajudou o Moro, colocando Paulo Eduardo Martins em terceiro lugar sem nenhuma chance de vitória. E no dia, Paulo Eduardo Martins ficou em segundo lugar, extremamente próximo do Moro. E com certeza teve muita gente que deixou de votar no Paulo para votar no Moro, para não ter o Álvaro Dias. Aquela pesquisa contratada, né, do IPEC, pela Globo, né, pro Moro. Então, muita coisa acontece e as pessoas estão mal porque, olha quem está contra o Deltan. Vocês foram mais a fundo para tentar entender? Se não me engano, o Deltan tinha 18 coisas, né, lá contra ele na época do procurador. 18. Foram atrás de cada uma delas, tentar entender. Enfim. Aí a nota do Moro fala, né, que por meio de intermediários, Moro pediu ajuda a Bolsonaro e Valdemar para que o PL retire a ação que corre no TRE do Paraná pela cassação de seu mandato de senador. Eu espero que não tirem. Não tirem, até porque o Moro sendo cassado, quem entra é o Paulo Eduardo Martins. Mesmo que o partido aceite o pleito, ainda assim resta uma ação do PT. Só que aí o Moro, né, na visão dele, essa ação, esse processo perderia parte de sua legitimidade, se só fosse do petista, que é a perseguição. O Moura fala isso. E ainda envolvendo Sérgio Moro, e um assunto que sempre tentam colar na direita, quantas vezes vocês já ouviram a turma do MBL, na do Moura, né? O petista na PGR, Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Comentamos aí ao longo da semana passada sobre aquele caso inusitado envolvendo aí, que acabou resultando no afastamento do Apio, né? O juiz Apio, estava na coisa da Lava Jato. E a defesa do Apio vai recorrer do caso. A Mônica Bergamo fala sobre isso. Tá ali, ó. Juiz Apio recorre ao CNJ para voltar ao cargo e pede auditoria na vara da Lava Jato em Curitiba. Lembrando que o telefonema foi para o genro do Moro. E o desembargador que se deu umas bicadas, né, com o Apio, o pai do genro do Moro, né? É o Malucelli. Aí veja como são as coisas. Sabe quem quem são os advogados que estão advogando pro Apio em sua defesa? A Mônica Bergamo afirma o seguinte, ó, que o juiz afastado da 13ª vara será representado pelo Pedro Serrano, Rafael Valim e Valfrido Vardi. Aqui de coração, os mais atentos, que acompanham mais, eu esperava você falar o seguinte, rapaz, não acredito.
os 3 grandes nomes do IREE, aquele think tank brasileiro, né? A turma do Boulos, principalmente o Valfrido Vardi, o amigo do Boulos. O Leonardo Coutinho comenta o seguinte sobre o caso. É razoável que a defesa do Apio seja feita porque tem entre seus clientes empresas e executivos condenados pela Lava Jato? Não há problema algum em esses advogados serem ativistas em patrocinar as ações contra a Lava Jato e seus agentes dentro e fora da justiça? O Vardi, por exemplo, vinha fazendo lives com o Reinaldo Azevedo. O Vardi, inclusive, assina aquela ação do PSOL junto com outros partidos de esquerda aí, né? Que meio que pode dar uma ajudinha para as empreiteiras. Comentamos aí ao longo do mês de abril. E sabe por que eu tô falando disso? Que aí você não vê nem o Moro, nem a turma do MBL aparecer. O que eu quero falar com isso? Sérgio Moro, quando ele deixou o governo, sabe para quem ele foi trabalhar? O primeiro emprego do Sérgio Moro foi pro Valfrido Vardi. Foi pro Valfrido Vardi, advogado do Apio. O Moro vai falar o quê? Vai reclamar, Moro? Vai falar alguma coisa? Não vai. A revista Piauí comentou sobre isso em 23 de abril de 2021. O roadshow de Moro. Lá para tanta na matéria fala que antes de se associar na Álvares e Marçal, Moro deu alguns passos para trabalhar no mundo da advocacia, aquele universo em que chegou a ser bastante contestado como juiz. Estreou no rentável mundo dos pareceres jurídicos, ao ser contratado pelo escritório Vardi Advogados para fazer um parecer em favor do empresário israelense Benjamin Steinmetz, acusado pela Vale de corromper o governo da Guiné para obter direito de explorar uma jazida de minério de ferro no país. Segundo o Globo, Moro recebeu R$750 mil por 3 pareceres. O advogado Valfrido Jorge Vardi Júnior, sócio do escritório e autor da ideia de contratar o Moro, não quis se manifestar. Não posso falar por dever ético e profissional. Então, assim, o Moro diz que ele combate, né, a corrupção, que ele luta pelo legado da Lava Jato. Você tá vendo que agora o juiz vem tomando algumas decisões de forma contrária e está sendo defendido agora pelo ex-chefe do Moro. Será que o Moro vai falar alguma coisa? O MBL, que também adora falar sobre isso. Olha isso aqui, ó. Essa imagem é do site oficial de prestação de contas do Tribunal Eleitoral. Kim Kataguiri. Sabe, conhece, né? O deputado mais famoso do MBL. Kim Kataguiri. Rafael Dantas, membro aí do PCO, Partido da Causa Operária, traz o print. Ô, rapaz, o print ali tá cortado. Tá cortado esse print. Peraí que a gente faz ao vivo. Não tem problema. Não tem problema. Tá cortado? Sem problema. Sem problema. Eu tenho o link dele aqui embaixo. Copiei o link. Abri aqui. Vou lá. Tá faltando uma barra. Pronto. Maximizado. Assim. OBS. Cadê Twitter? Ah, não é pra isso aqui. É sem isso aqui mesmo. Pronto. Aqui, ó. Valfrido Jorge Vardi Júnior. Doa pra campanha da MBL. Do Kim Kataguiri. E aí? Critica aí, Kataguiri. Critica aí. Defende a Lava Jato, Kataguiri. Defenda. Vá. Vá. Reclama aí do Apio. Cadê a valentia agora? Cadê a valentia do MBL? Pra defender o legado da Lava Jato? Ah, o Brasil cansa, viu? Não é o Brasil que cansa, é a hipocrisia desses caras que cansa. Aí. Pera aí. Pronto. Voltamos pra cá. Tá aí, gente. Tá aí. Quem patrocinou a campanha do Kataguiri lá atrás. E aí, só por falar do MBL, quero aqui agradecer de coração mesmo. Escolheram uma baita foto minha, né? Tô ali, bonita. Botaram um stand de livros lá atrás. Pra dizer que eu sou inteligente, né? Quem sabe. Fiquei feliz, viu? E o que eu acho engraçado é o seguinte, né? Eles fazem questão de gravar um vídeo contra mim. Lá, alguns anos atrás,
eu sentia que tinha um complô do MPL e do Nando Moura, que eles falavam de mim, né, de forma sempre assim, geral, né, generalizando, sem tocar no meu nome, sem colocar a minha foto. Agora Renanzinho, né, também conhecido como Chico Linguiça. Chico Linguiça tá nervoso, tá nervoso. Não fiz nada, Renan. Só contei pra população quem são vocês, o que vocês fazem. Mas como você mesmo diz, né, que o Ministério Público Federal já arquivou tudo, etc. Eu só tô contando, mostrando notícia. Briga com a realidade, irmão. Briga aí e bota a gente na rua, viu? Estamos esperando pra ver e pra dar risada. Mas vamos continuar. Falei pra vocês que o Dilma segue tendo alguns problemas. Só que antes, foi publicado notícia que eu fiquei um pouco preocupado. Questão de trazer aqui em vídeo. Tava pensando no Twitter, teve essa postagem aqui do Renato que fala o seguinte: a Bunge é a maior exportadora de soja e milho do Brasil. Uma operação dessa magnitude concentraria ainda mais um mercado que já é limitado a um pequeno número de concorrentes. A indústria alimentícia sempre foi um soft power geopolítico. O Congresso precisa ficar atento a essa operação para que o Brasil não seja prejudicado. O que diz ali, ó? Brasil pode ser o ponto-chave de uma possível fusão da Bunge e da Viterra. Companhias são concorrentes e líderes globais em comercialização de grãos e somadas movimentaram cerca de 180 milhões de toneladas em 2022. Concentração pode gerar até dificuldade de aprovação no CAD. Isso aqui é um ponto, acho que vocês devem entender. Imagina, uma das maiores empresas do mundo de comida, no momento atual, do que o mundo está passando, né? Brasileira, pode se fundir com empresa internacional. Será que na bola dividida vamos pensar no Brasil, nos brasileiros ou quem sabe outros países? Então espero que o Congresso Brasileiro e o CAD realmente mantenham um posicionamento firme nessa situação. Outra coisa que eu também achei engraçado, que também o Fernando compartilhou, o Lula escreveu um texto, viu? Acredita, junto com a Alckmin. O Lula escreveu, né? Que fala, não, neoindustrialização. Está lá no Estadão, só lorota. Aí quem aparece para falar sobre isso? O Armínio Fraga. E a esquerda tem uma coisa que eles fazem que não é aleatório. Eles criam novos conceitos. Por quê? Porque quando você cria um novo conceito, e a gente tá falando de conceito, você deve se perguntar, tá, mas o que é que isso significa? Porque o conceito é para tentar dar algum significado, não é uma coisa, é uma palavra que tem várias coisas carregadas. Só que você olha e fala, neoindustrialização, o que é isso? Eu não sei. Vocês sabem o que é neoindustrialização? Eu não sei. Então, pode ser o que eles quiserem. Porque quando se fala de neoindustrialização, vamos pensar em quem? No Lula e no Alckmin. Foi quem inventaram esse termo, tá? Não sei se foi quem inventaram, né? Mas introduziram no debate brasileiro, lá no texto deles no Estadão. Aí o Armínio Fraga tá ali falando, né? Que o plano do governo para a indústria dá sinais de alto risco de repetição de erros passados. Não, mas não é. Agora é a neoindustrialização. Relaxa, Armínio. E o Renato fala o seguinte, ó, não é à toa que determinados termos são repetidos. Armínio Fraga é o Lorde do SG no Brasil e o termo neoindustrialização não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, mais uma mentira contada por essa galera que promete o Brasil do futuro, mas nos projeta cada vez mais para um Brasil atrasado. Aí, nesse meio tempo, que a economia, vocês estão vendo, né? Tá indo pro buraco. Quem estava reunido? Um jantar reservado na casa do Rueda, vice-presidente do União Brasil, da ala mais distante do Lula, não é a ala do Bivar, né? O Bivar, que é o próximo, é o brother do Lula, não o Rueda, é o da oposição, vem do DEM. Tava o Rueda, na casa dele, daí tava o Lira, senhor Ciro Nogueira, o Fuca, que é chapa, né? É o cara que resolve, tanto do Lira quanto do Ciro Nogueira. Valdemar Altineu, que é o líder do PL na Câmara. Hugo Mota, é o líder do Republicano na Câmara. Senhor Marcos Pereira, descaradinho, né? Conversaram sobre os rumos da política com pessimismo. E o que a gente vem comentando, né? Na verdade, o próprio PT vinha comentando. Estavam satisfeitos com o fato que o PP tinha tomado conta da agenda econômica do país. Houve críticas sobre a falta de obras no país. No papo, um deles lembrou que juntos seus partidos formam um bloco de 249 deputados, quase a metade total da Câmara. Essa parte que eu botei de vermelho, né?
que é o número 249 deputados, é uma coisa que eu acho que vale a pena deixar no radar. Por mais que esses partidos hoje estejam em blocos diferentes, né? Os republicanos colocam o Kassab, com Baleia Rossi, né? MDB, PSD, e do outro lado, na verdade não é do outro lado, né? O PL tá sozinho e União Brasil meio que colocam o PP. Você vê que essa galera anda conversando. E a turma que tá meio que causando confusão pro Dilma. Daqui pro fim do ano, eu não duvido de que se o país veja uma crise aumentar e uma falta de governabilidade se instaurar, não acho difícil começar a discutir o semipresidencialismo e avançar com esse tema. Mantenha essa notícia na memória. Vamos observar os próximos meses. Lembra desse encontro. Lembrem, não esqueçam. União Brasil, PP, PL e Republicanos. Esses 4. Lembrem também disso no ano que vem. Não se esqueça. Esse encontro eu acho que a gente vai relembrar dele no futuro próximo. Voltando para falar de movimentações políticas. Bob Vanguard, coloca aqui um recorte. Não sei se isso aqui saiu na Veja ou foi no Globo. Falando o seguinte, né? Vice independente e pulando do barco naufragando. Aí a nota fala o seguinte, né? Que os petistas estão de olho. O PT de São Paulo acompanha com a lupa os movimentos do Alckmin. O Alckmin reforçou os laços com o setor produtivo e financeiro e, de quebra, tem sido muito bem recebido pelos prefeitos paulistas. Planos diversos. Os petistas acompanham com preocupação. Suspeitam que o jogo do Alckmin seja um jogo triplo. O mais óbvio, trabalhar pelo sucesso do Brasil. Os outros 2, construir o próprio caminho, futuro presidente, e também trabalhar para trazer uma base para o PSB, né? Construir uma candidatura para o governo do estado de São Paulo. E aí agora a gente pode trazer as notícias de um tempo atrás, onde dizia que o PDT e o PSB estavam descontentes com o PT. O Siqueira, né, que é o presidente do PSB, falou que nunca estiveram na órbita do PT, sempre foram um partido independente e que, na visão deles, o PT atrapalha a esquerda. O PT não deixa ninguém crescer, eles cortam, né? Nem sucessor dentro do PT o Lula tem. E o Alckmin está se movimentando, né? Depois, não me venha a esquerda falar de golpe. Base aliada é orientada a não propor mudanças em MP da reestruturação. Dilma está pedindo, pelo amor de Deus, esquerda, não muda nada. Deixa do jeito que está. Aceitem a derrota. Eu estou pedindo, por favor. O Dilma é o candidato dos banqueiros. Segundo relatos feitos à CNN, o governo federal foi informado que uma tentativa de mudança, como por exemplo a questão do CAR, né, devolver o CAR para o meio ambiente, que é o Cadastro Ambiental Rural, pode levar a uma desconfiguração ainda maior da proposta original. Ó, Dilma, se tu tentar mexer, vamos passar com o trator em cima. O Palácio do Planalto foi informado sobre a possibilidade de até mesmo da medida provisória ser rejeitada e de 37 cair para 23 o número de ministérios. A preocupação de uma retaliação ocorre ainda pela possibilidade da bancada ruralista comparecer em peso à votação. Isso porque a previsão é que, no mesmo dia de votação da medida provisória, que está marcado para essa semana, seja analisado o projeto de lei do marco temporal de demarcação de terras. Eu fiquei surpreso, até o Pacheco está se colocando meio que favorável à votação a favor do marco temporal. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Para minha surpresa também, mais uma vez, estou ficando bastante surpreso nos últimos dias, o Estadão soltou hoje de manhã um editorial sobre o marco temporal, colocando aqui os mais diversos pontos que, se você colocasse ali, né, se apagasse notas e informações, colocar por Jair Bolsonaro, a turma ia falar, esse texto foi escrito por Bolsonaro. Porque é pontuando óbvio. Todas as teses, né, que a esquerda defende, que as pessoas se perguntam, rapaz, será que isso aqui realmente faz sentido? Mas vamos dar uma olhada. Fala o seguinte, o limite das terras indígenas é claro. A Câmara aprovou um requerimento de urgência para um projeto de lei que define o chamado marco temporal para demarcar terras indígenas. O mérito deve ser votado nesta semana, mas a rigor é simbólico porque, redundante, o projeto só reafirma a determinação constitucional. O projeto vem só para reafirmar o óbvio. E
é simbólico, né? Porque pode, né, transmitir uma mensagem para o Poder Judiciário que o Legislativo não vai aceitar passivelmente que o Judiciário fale que é inconstitucional uma norma da Constituição. A rigor, sem o parâmetro temporal, né, aquele ano ali de 88, o Brasil inteiro se torna potencial área indígena. Abre aspas. Copacabana certamente teve índios em algum momento, disse o ministro Gilmar Mendes, ao refutar um parecer contrário ao marco em um julgamento de 2014. Só que o relator, o outro ministro, ele tinha pontuado que, ao invés do critério temporal, né, essa seria a ideia do se derrubar o marco temporal, o que é que vai entrar em vigor, né? O elemento definidor, para falar se é ou não é uma terra indígena, seria um laudo antropológico da FUNAI, atestando a ocupação da ilha tradicional. Olha o poder da FUNAI. Pode desapropriar qualquer terra no Brasil. Sob o marco temporal, já estão garantidos aos 500 mil indígenas 0,2% da população, 14% do território nacional. É o que Bolsonaro falaria. Principalmente no norte e no nordeste. As áreas reivindicadas em estudo correspondem a mais 13,7% do território, principalmente no centro-oeste, sul e sudeste. Já pensou? 28% do Brasil agora não é. Agora é terra indígena. São regiões onde já estão consolidados intensa atividade agrícola e mesmo centros urbanos. Em parte dessas terras, a disputa é entre indígenas e indígenas. Mas na esmagadora maioria, os proprietários, e muitos desses proprietários, inclusive, são indígenas aculturados, têm títulos de propriedade reconhecidos pelo Estado que remontam a décadas. A prevalecer a tese do ministro relator, a FUNAI teria poder discricionário de convertê-las em reservas e expropriar os seus proprietários. Isso não significa que não haja pretensão legítima dos índios, né, a parte, né, dessas terras, mas não se corrige uma injustiça com outra injustiça. Se há um conflito entre os direitos originários dos indígenas e os outorgados aos proprietários rurais, o Estado pode solucionar o problema por ele mesmo criado, comprando ou desapropriando as terras, mediante a indenização dos proprietários conforme o valor de mercado, incluindo benfeitorias e a terra nua. E aí você pode transformar em reserva. Se já há dificuldade em relação às terras em disputa de 88, né, esses 13,7%, imaginem-se todas as outras que poderiam se criar para novas terras mediante um laudo antropológico da FUNAI. Não se nega que o país tem uma dívida histórica, mas a quitação dessa dívida passa muito mais por prover uma assistência social e infraestrutura do que por terras. Uma revogação do marco temporal não só extrapolaria suas competências, como inauguraria um drama interminável de insegurança jurídica, perdas econômicas e violência. Acho que esse artigo foi escrito por Bolsonaro. E aí, voltando, porque aquela tese é que a esquerda defende. Esquerda pressiona Lula, se divide e causa desgastes para o Planalto. Dilma tem encontrado dificuldades para manter a ala mais à esquerda coesa, tanto na votação da regra fiscal, quanto no acordo, né, da restituição dos ministérios. Foram parlamentares de partidos como PT, PSOL e Rede, e não da oposição, os que mais resistiram. Além disso, pautas ligadas a essas siglas, como a questão ambiental, defesa do MST, viraram uma espécie de calcanhar de Aquiles do governo. Frente aos primeiros resultados de votações no Congresso, petistas próximos ao Dilma avaliam que o governo terá de optar por encampar temas que gerem mais consenso entre os parlamentares. O Padilha, que é responsável pela articulação, já entendeu que temas da agenda de esquerda sofrerão resistência no Congresso. Tradução: o Dilma traiu os petistas. Agora os temas que são bons para o Biden, que são bons para os banqueiros, esses vão avançar. A agenda de esquerda tem tido pouca adesão. O governo nem entra em campo. É só gogô. É só retórica para manter algum tipo de apoio social. Porque no dia que a esquerda perceber que o Lula
é, na verdade, o presidente do neoliberalismo, como eles falavam, né? Os neoliberais. Quando eles perceberem que o chefe do neoliberalismo é o Lula, eu acho que vai dar ruim. E aí, sobre essa questão da agenda internacional, essa foi a notícia que estava no vídeo de ontem. Acho que nem vai dar tempo de a gente falar de fake news, mas a gente comenta amanhã. Lá vem o Coríbico fazendo sua análise para falar o seguinte: por que Lula. Vou botar aqui a tradução, né? Por que. Traduzido o texto original. Por que Lula se apresenta como porta-voz dos comunas e da Índia nesse conflito aí, né, da OTAN com a Rússia? Cara, você vê que, pela forma como ele já fala, você vê que ele corta pro lado dos BRICS, né? Ele não fala que é questão da Ucrânia versus a Rússia, é a OTAN versus a Rússia. Aí ele fala o seguinte, que o Dilma é um líder mundial experiente, que sabe que não deve falar em nome de outros países, mas exatamente isso que ele fez pelo menos 2 vezes em pelo menos uma semana, quando se trata das posições dos comunas e da Índia. Ele tá falando o nome dos outros. Mas quem foi que disse que ele pode falar? Quem foi que deu autorização para ele? Ele mentiu, mentiu pela primeira vez em 22 de maio ao tuitar que eles condenam a ocupação territorial da Ucrânia. Para eles quem? Quem disse que a Índia condena? Quem disse que os comunas condenam? Quem falou? E em seguida, ele insinuou enganosamente em um tweet do dia 26 de maio que o Brasil está coordenando esforço de paz com eles. Tá doido? Desde quando? Na verdade, esses dois nunca votaram contra a Rússia nas Assembleias Gerais da ONU. A AGNU é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nessa questão contra do Brasil. Além disso, eles nunca concordaram formalmente em coordenar nada com Lula. Não condenou nada se é medo do Lula. O principal assessor de política externa do Lula, o Celso Amorim, confirmou no mês passado, numa longa entrevista, que seu chefe se opõe veementemente à operação especial dos russos. E vocês querem me falar que ele tá colado? A turma agora vai falar que o Lula do Foro de São Paulo tá aí porque o Maduro tá por aí. Gente, o Maduro hoje, dá mais 6 meses, tá vestindo um casaco da Nike, azul e vermelho, com a bandeira dos Estados Unidos, gritando tio Sam, falando que se arrepende do que fez, com a embaixada americana voltando a trabalhar. Pode anotar, anota e cobra. O que o próprio presidente brasileiro reafirmou, falou mal do seu parceiro do BRICS, logo após o chanceler Lavrov deixar o país após sua última visita. Lavrov saiu, tacou o pau. Oficialmente falando, a posição do Brasil em relação ao conflito geoestrategicamente mais significativo desde o segundo grande conflito mundial. Lembrando que quem escreve esse texto é um cara com a visão, né, pró-BRICS, pró essa turma. Então veja, esse aqui é um texto que ele circula na bolha da esquerda. Veja o que está sendo discutido na bolha da esquerda, que não é petista. Não é petista maluco, que segue o Felipe Neto. Choquei. Está em polos opostos da política de princípios de neutralidade dos comunas e da Índia. O que o Lula defende está numa direção totalmente oposta do que os outros países defendem. E é por isso que é tão estranho que Lula tenha começado a se apresentar como seu porta-voz. A hipótese mais convincente do motivo dele fazer isso é que ele quer manchar suas posições por falsa associação com a dele, a fim de enganar o Sul Global sobre onde esses dois realmente se posicionam. Ou seja, o Lula tá queimando o filme de 2 países perante o Sul Global. Que a turma olha, pô, é tudo aliado do Biden, só pode. Ele está manipulando a imaginação do público sobre o conteúdo de suas conversas com seus líderes para fazê-los pensar que secretamente o aprovam falando em nome deles. Nada disso aconteceu e ambos provavelmente se sentiram muito desconfortáveis com o Lula espalhando notícias falsas sobre suas políticas. Nos tweets da semana passada, insinuando algo que não aconteceu em seu último. No entanto, eles estão em uma espécie de impasse diplomático, já que esclarecer as coisas corre o risco de aumentar ainda mais a divisão dentro do BRICS. E aí pensa nos interesses do mundo ocidental. Será que para o Biden é ou não é interessante que o BRICS rache? O Lula é o cavalo de Troia dentro do BRICS. Até o Coríbico vai falar isso mais na frente. A única coisa que Lula tem em comum com eles é sua crença na multipolaridade financeira, já que o restante de sua visão de mundo está muito mais alinhada
aos liberais governistas dos Estados Unidos, né? Olha como ele fala, democratas globalistas, com quem ele supostamente propôs lançar uma plataforma de influência global durante sua viagem a Washington em fevereiro. Aí ele deixa aqui os links, né? A nota que ele escreveu. É duvidoso que Lula tenha cometido 3 supostos erros inocentes consecutivos com menos de uma semana de diferença. Ainda mais porque o Twitter não é o Lula que escreve, né? Ele nem sabe usar, eu tenho certeza. Perguntar o que é o Twitter, ele não sabe. Ele sabe que é o Orkut. Talvez, né? O papel do Lula, na visão da esquerda não militante, como cavalo de Troia dos Estados Unidos, dentro do BRICS e o Sul Global de forma mais ampla. Tá falando, ele é um cavalo de Troia. Ou Lula está ficando senil e, portanto, acredita sinceramente em sua própria mente narcisista que os líderes dos maiores países do mundo não têm confiança para dizer a todos o que realmente pensam, ou eles disseram a ele para fazer esse seu lugar, ou Lula está mentindo deliberadamente sobre suas políticas para provocá-los. Qual das duas opções? Isso num cenário onde você vê, empresa dos Estados Unidos poderá vender 100 milhões de toneladas de crédito de carbono do Acre. Olha, faz o L, hein? Lula, você não ia combater o imperialismo americano, Lula? Não ia combater o imperialismo americano? Os americanos estão vendendo o nosso crédito de carbono da Amazônia, no Acre, da Marina Silva. Olha a retórica do Lula. Olha os fatos concretos. E para falar em retórica e fato concreto, por falta de agenda, SECOM ainda não debateu o formato das lives. A agenda que eles estão se referindo é falta de tempo, né? Não tá viajando demais, pra cima e pra baixo, por isso que não tem live. Tá bom, falta de tempo livre. A SECOM havia informado no dia 10 de abril que Lula faria lives para apresentar ações do governo à população. Será que tá faltando uma agenda de tempo? Ou será que tá faltando uma agenda de país? Fatos para realmente noticiar? Se tratando do Lula, o que vocês acham? E aí, só para falar de fato, só mostrar umas coisinhas rápidas de agenda. Olha Paulo Pimenta. Gasolina caiu, diesel caiu, álcool caiu, gás de cozinha caiu, picanha caiu. Aí, olha essa ordem, né? Gasolina. Segundo, diesel. Terceiro, álcool. Quarto, gás de cozinha. Quinto, picanha. Depois, picanha. Ele não falou. Aí o Felipe Neto adicionou o carro, né? Aqui não tem. O salário mínimo aumentou acima da inflação. A imposto de renda dos salários mínimos zerou. Não tá ali. O Mais Médico voltou. Bolsa Família aumentou. Minha Casa Minha Vida voltou. E aí o Felipe Neto adicionou algo a mais. Olha como as postagens, né, são bem similares. Bem similares. Aí você vê aqui o Rony Telles, outro youtuber de esquerda. Gasolina caiu, diesel caiu, álcool caiu, gás de cozinha caiu, picanha caiu. É basicamente mesmo o tweet do Felipe Neto, mas depois ele coloca, dólar caiu, desemprego caiu, né? Salário mínimo aumentou acima da inflação. Engraçado, né? Os posts assim, bem similares. Será que tá rolando o carrinho do briefing da esquerda, né? Tentando nem acertar os ponteiros da comunicação. Engraçado, né? Mas a gente comenta depois. Tem mais coisa pra gente comentar? Coisa que envolve aí... não, vamos essa. Essa é a última. Que tem outra que envolve o MST e a CPI, a gente comenta amanhã. Mas olha essa daqui. Os petistas, nas redes sociais, os militantes, eles celebraram a condenação do Collor. Olha, redes sociais e quadros do partido celebraram com pompa a condenação do Collor, porque é aliado de Bolsonaro. Só que os petistas, né, a turma do Felipe Neto, se esqueceram de uma verdade inconveniente. O Collor, ele foi condenado por receber 20 milhões em propinas entre 2010 e 2014. Ou seja, durante os governos de Lula e Dilma. Segundo a PGR, a bola foi para viabilizar, por meio de indicações políticas, um contrato de troca de bandeira de pós de combustíveis, né, que foi celebrado pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Os petistas celebraram a condenação do Collor por um crime cometido durante a gestão petista. Faz o L. Como vocês são trouxas. Meu Deus do céu.
Mas enfim, tem muita coisa de fake news, mostrar umas coisas interessantes. Comenta também com calma, vai dar tempo, rede social também. Mas por hoje, a gente termina aqui. E o primeiro tema, acho que foi o mais importante de todos. Vejam o que está acontecendo lá fora. Veja como eu bato na tecla falando, ó, temos que focar em sobreviver. Temos que debater para de país, para de nação, para da soberania nacional. É exatamente o que está acontecendo na Espanha. Veja como está o cenário dos Estados Unidos, o que eles estão fazendo contra o Trump. Veja como está o governo do Biden, mesmo com todo o apoio da imprensa, que é igualzinho o governo do Dilma. Eu acho que se conseguirmos sobreviver 2024, já teremos possíveis boas notícias. Acho que não estaria errado, mas vamos ver. Fico por aqui, se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br e compartilhe esse vídeo, espero poder te ver aqui amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!